Olá, eu sou a professora Ananda Jaqueline Bordoni. Esse é o meu documento. Essa aula é destinada ao edital 30/2022 da sede do Estado do Paraná. A componente curricular da minha aula é Química e minha aula é sobre soluções. Então, eu inicio minha aula agora. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vocês se lembram do que a gente discutiu na aula passada? Quais foram os conceitos? Isso, nós trabalhamos o conceito de solução. E o que é uma solução? Vocês se lembram? Solução é um tipo de material que ela é homogêneo, cuja uniformidade é constatada apenas em determinadas proporções de substâncias constituintes. E o que são essas substâncias constituintes? Vocês se lembram? Isso mesmo, soluto e solvente. Então vamos relembrar o que é um soluto, o que é um solvente. Solvente é a substância que dissolve as outras. Então, elas vêm em quê? Em maior quantidade nas soluções. Já um soluto é a substância que está dissolvida, então é menor quantidade. Se vocês olharem essa figura que a gente tem aqui do lado direito, então, solução, ela é constituída de solvente e soluto. Vamos pensar que é uma solução de água e sal. Quem que é nosso solvente? Isso mesmo, a água. E o nosso soluto? O sal. Então, soluto, menor quantidade, vai ser dissolvido. Solvente, maior quantidade, ele vai dissolver. Será que tem como a gente calcular a concentração dessas soluções? É isso que a gente vai ver hoje. Como que a gente calcula? Mas o que é uma concentração? Então, a concentração ela é medida o quê? Em massa de uma solução e ela expressa a relação entre massa do soluto e o volume da solução. Então, concentração é igual massa sobre volume. C é concentração, M é massa e V é o volume. Vamos calcular? Antes de calcular, a gente tem que pensar como as soluções são preparadas. Então, aqui eu tenho a figura de um balão volumétrico. Esse balão volumétrico ele é de 100 ml. Nele, o que nós adicionamos? Vamos pensar em uma solução que vocês podem reproduzir aí na casa de vocês, tá? Então, a gente pegou aquele suquinho de saquinho, sabe? Que a gente dissolve para fazer o suco. Então, nós pegamos 0,1 grama desse suco, tá? E dissolvemos em 100 ml de água para completar aqui o volume que a gente precisava. Então, a nossa solução ela é constituída por 0,1 gramas de massa e o volume é 100 ml, tá? Então, qual que é a concentração dessa solução nossa? Então, a gente tem que relembrar que é concentração, que é a expressão da quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente, e que a concentração é a massa que é expressa da seguinte forma: concentração, massa sobre volume. Antes da gente calcular por essa equação, o que a gente tem que lembrar? A concentração, a unidade dela é em grama por litro. Em que unidade está o nosso volume dessa solução? Isso mesmo, está em ml. Como que a gente transforma, então? Então, a gente vai ter que fazer a relação. Se 1 litro ela é constituído por quê? 1000 ml. Então, se a gente tem uma solução de 100 ml, quantos litros a gente vai ter nessa solução? Quando a gente faz essa relação, nós chegamos ao resultado de 0,1 litros. Então, o nosso volume desse balão é 0,1 litros. Quando a gente substitui na equação esses valores, então, nossa massa 0,1 gramas e o nosso volume 0,1 litro, a gente chega aqui. A concentração é 1 grama por litro, ok? Então, mas, agora eu pergunto para vocês, se a gente pegar uma alíquota, então um volume determinado desse primeiro balão e diluir, será que a minha massa vai ser a mesma e a minha concentração vai ser a mesma desse balão número 2? Vamos observar como acontece? Isso é chamado o quê? Processo de diluição. Então, o processo de diluição, o que ele consiste? Ele consiste no acréscimo de solvente à solução. Então, quando a gente faz isso, a quantidade de soluto ela vai permanecer o quê? Constante.
Mas a concentração, que é a razão entre a quantidade de soluto e o volume da solução, ela vai se alterar, ok? Como isso é feito, então? Vamos calcular aqui. Vamos pensar que esse balão 1, ele vai ser chamado de balão inicial e o 2, balão final. Eu coloquei a equação para cada um. No primeiro balão, a gente sabe as informações, não sabemos? Nós sabemos quanto é a concentração, quanto é a massa e quanto é o volume. E do segundo, a gente não sabe o que é a concentração nem a massa. Como aqui a definição do processo de diluição nos diz que a quantidade de soluto vai permanecer constante, então a gente vai classificar aqui. A massa inicial vai ser igual à massa final. Quando a gente pensa nessa relação, nós conseguimos então chegar à seguinte equação, que a concentração final ela vai ser igual a concentração inicial vezes o volume inicial dividido pelo volume final. Vamos lembrar que nós pegamos uma alíquota de 10 ml desse primeiro balão, mas para chegar ao volume que a gente quer, nós complementamos com água. Então, nós fizemos esse processo de diluição. Então, o nosso volume ele vai permanecer 100 ml. Como a nossa unidade é por litro, 0,1 litros, ok? Então, quando a gente substitui nessa equação os valores que a gente tem, então a concentração inicial que a gente tinha, 1 grama por litro. O volume inicial que a gente tinha, 0,1 litros. Dividido tudo isso pelo volume final, que 0,1 litros também. O que vai nos dar? Que a concentração desse segundo balão é 0,1 gramas por litro. Se a gente continuar diluindo esses balões, a gente chega a esses valores. Então, aqui eu coloquei 5 balões para a gente pensar, tá? No quinto balão, a gente já começa a observar que não tem mais cor. Mas será que é porque não tem concentração lá do suco que a gente colocou inicialmente? Não, ainda tem concentração. Olhem os resultados ali embaixo. Então, a gente tem que no terceiro balão, a concentração já era menor, no quarto, menor ainda, e no quinto, a gente chega a uma concentração baixa, mas ainda tem. Então, quando eu pego as alíquotas de cada solução, eu vou estar dissolvendo, diluindo essas soluções. Mesmo estando incolor, mas ainda tem solução inicial. Tá, então a gente chegou aqui à concentração. E a massa? Qual que é então a massa de cada um desses balões? Vamos calcular? Então, a gente tem que, inicialmente, concentração é igual a massa sobre o volume. Vamos utilizar essa equação novamente. Mas, a gente sabe já a nossa concentração do tubo 2, não sabe? 0,1 gramas por litro. Nós sabemos o volume, 100 ml, no caso, 0,1 litros. Mas a massa a gente não sabe, né? Então, a gente reorganiza essa equação para chegar na outra equação, que é massa igual a concentração vezes o volume. Agora a gente sabe o valor da concentração, sabe o valor do volume, e então a gente chega a 0,1 grama vezes grama por litro, vezes 0,1 litro é igual a massa 0,01 gramas. Então, e se a gente fizer isso? Então, para todos os balões aqui, a gente vai observar também que a massa também está diminuindo. Então, no processo de diluição, a massa e a concentração vai ser proporcional a esses valores. Então, conforme a gente vai diluindo, menor será a massa e a concentração, ok? Então, vamos relembrar o que a gente discutiu na aula de hoje. A gente relembrou o que é uma solução, o que é um soluto e o que é um solvente. Compreendemos o processo de diluição de uma solução e aprendemos a calcular a concentração de uma solução e a massa de uma solução. Para a próxima aula, o que a gente vai fazer? Tem um exercício aqui em que você tem o volume do detergente e a concentração, mas ele mostra a concentração em mol, 1,2 mol por litro, que é o que a gente vai discutir a aula que vem, tá? E ele pede para diluir a concentração em um quarto desse valor. Na próxima aula a gente vai fazer esses cálculos, mas o que eu quero de vocês? Que vocês tragam. Pensem no procedimento. Quantas diluições a gente vai ter que fazer para chegar a esse valor, ok? Então, até a próxima aula e tenham um bom dia.